Boa tarde, pessoal. Pessoal do nono ano, do Integral Colégio Curso de Araruna. Professor Luiz, espero que estejam tudo bem com vocês. E agora a gente vai fazer uma revisão do primeiro bimestre, de todos os capítulos, todo o assunto que a gente viu, certo? O vídeo pode ficar um pouquinho longo, porque são 4 capítulos, mas eu vou ser o mais direto possível, certo? Vocês anotem, façam algumas anotações, e na hora que estiverem assistindo a aula, no chat vocês já vão tirando suas dúvidas, eu vou estar lá para acompanhar vocês, certo? Então, você pegar o livro aqui para me direcionar no assunto. Nosso primeiro assunto foi Brasil Primeira República, qual foram os motivos dessa proclamação, Vai ter aí a crise do segundo reinado, ali no início de 1880, Vai ter a questão abolicionista, vai ter a questão republicana, Vai ter um conflito entre militar e o imperador, por melhores condições de salário, tá certo? A questão da escravidão, vai ter uma série de coisas aí que vai, a questão externa, uma série de coisas aí que vai fazer com que a república aconteça. Na realidade foi um golpe, um golpe dos militares, dos marechais, do Deodoro da Fonseca, juntamente com os seus aliados, certo? E aí a república ela vai ser dividida em 2 momentos. Tá? Primeiro, a república da espada ou dos marechais, e a segunda, a oligárquica, ou do café com leite, certo? Vamos ver por pontos, República dos Marechais ou da espada. Vai ter o governo Deodoro da Fonseca, vai ser o nosso primeiro presidente, é ele que vai proclamar a república, tá certo? Nesse primeiro governo, ele vai abrir uma Assembleia Nacional Constituinte, e em 1891, vamos ter a nossa primeira Constituição Republicana, certo? E aí vai ter uma série de características dessa Constituição, certo? O voto ele vai ser, de certa forma, vai ser universal, claro, não universal diretamente. Por quê? Porque não vai entrar aí mulheres, não vai entrar aí padres, não vai entrar aí militares de baixa patente, não vão poder votar. Analfabetos também não vão poder votar. Então, não é universal, é homens, na realidade, que vão poder exercer a condição de votante, certo? A igreja também, ela vai ter a separação entre igreja e Estado, a questão do padroado régio, tá certo? São alguns itens que vão caracterizar esse governo do Deodoro, do Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Só que ele vai sofrer muita pressão, vai ter a revolta da Armada, por exemplo, a Marinha querendo melhores condições de salário, se equiparar ao Exército, e ele vai acabar saindo do cargo de presidente. Deveria, segundo a Constituição, ter uma nova eleição, porém o governo, o Floriano Peixoto acaba assumindo esse poder e vai governar autoritariamente, muito conservador. Principais medidas do Floriano Peixoto: ele vai nomear interventores para os estados, certo? Isso vai fazer com que aconteça o quê? Maior centralização, certo? Porque no Império vai ser federalismo, ou seja, tinha mais autonomia. Com a proclamação da República, com o Floriano Peixoto governando, esses estados eles vão ter menos autonomia, porque vai ter interventores nomeados pelo Floriano Peixoto. Vai haver algumas revoltas, aquela revolta da Armada que aconteceu no governo Deodoro vai surgir novamente, tá? E vai se juntar aí com a revolta federalista lá no Rio Grande do Sul, tá? E eles vão querer a abdicação, a saída do Floriano Peixoto, vai querer melhores salários para os marinheiros, tá? E vai acontecer mais ou menos ali em Santa Catarina, acho que vai ser o confronto final, tá? E naquele lugar vai ter uma cidade chamada Florianópolis, em homenagem ao Floriano Peixoto, certo? Acaba a República da Espada dos Marechais, se inicia aí a República do Café com Leite ou República Oligárquica,
tá certo? Oligarca quer dizer o quê? Poder nas mãos de poucos. E foi o que aconteceu. Quem detinha mais poder? Os coronéis, né, os grandes proprietários de terra, tá certo? Café com leite por quê? Revezamento de dois estados, né, no poder executivo. Uma hora era São Paulo, grande produtor de café, outra hora era Minas Gerais, né, também um grande produtor de café. Claro, ele produzia muito leite para não ficar café com café. Eu já tinha falado isso para vocês, aí café com leite, certo? O que seria a política dos governadores? Era a troca de favores, né? O coronel, no âmbito regional, apoiava os governadores apoiavam esses coronéis, os governadores apoiavam o poder executivo apoiava os governadores e apoiava os coronéis. Lembrando que a maioria desses políticos eram coronéis também, então era uma troca de favores, certo? O coronelismo, né, foi muito, né, marcante nesse momento, certo? O governo de Taubaté, os cafeicultores assinaram um acordo com o Poder Executivo, com o presidente, para que em todo momento de crise esse governo comprasse a produção, tá? Comprasse a produção para não haver, não haver perda de lucro desses grandes cafeicultores. Tá? Vai ter algumas reformas urbanas, né? O alargamento de ruas, principalmente no Rio de Janeiro, baseado, aí, influenciado pelos projetos urbanos modernistas da França, né, de Paris, né, e aí principalmente no Rio de Janeiro, né, alargamento de ruas, modernização do porto, certo? E alguns movimentos sociais da Primeira República, não vou entrar em muitos detalhes, certo? Os rurais, Canudos, né, queriam uma vida comunitária, né, o Antônio Conselheiro, né, eles questionavam muito a vida que os sertanejos viviam, muita exploração, muita pobreza, muita fome. Contestado, né, a causa foi a expulsão de trabalhadores de suas terras, os grileiros, né, estavam trazendo, no governo do Paraná, Santa Catarina, e tem uma região ali que não tinha dono, era contestado, por isso não é contestado, vão se rebelar, né, contra uma empresa, né, que queria fazer uma ferrovia, acabou expulsando esses trabalhadores ali. Tá? Vai ter o movimento Padre Cícero também, né? Os urbanos, né? A vacina, né? Era contra as reformas urbanas e resistia à vacinação, tem a revolta da chibata, né? Os marujos queriam o fim dos castigos físicos. Temos o movimento operário, né? Estavam insatisfeitos com as condições de trabalho, né? Queriam uma melhoria, carga horária de 8 horas, melhores condições de trabalho, fim do trabalho infantil, né? Trabalho das mulheres também, né? Vamos ter o movimento tenentista, que era contra toda essa política nacional, tá certo? Era contra o poder das oligarquias e eles saíram pelo Brasil tentando mudar esse quadro. E, por último, na Semana de Arte Moderna, defendiam uma arte genuinamente nacional, certo? Chegamos ao fim da República Velha, que vai ser, lembra da crise do café? Vai ser principalmente por causa do café, certo? Washington Luiz, o último presidente desta República Velha, em vez de lançar um presidente mineiro, acaba lançando um presidente paulista, né? Com medo que essa crise do café continuasse. Lembrando, estamos aí na crise de 29, tá? Isso é 1929, tá certo? Então, vai ter uma pressão nos movimentos sociais, vai ter uma crise dessa política dos governadores, aí isso tudo vai dar início à Revolução de 30, né, chefiada sob a liderança do Getúlio Vargas, né, que vai por fim à República Velha. Inclusive, foi o próprio Getúlio Vargas que deu nome a essa república. Ele vai falar que sua república, né, depois de 1930, vai ser uma república nova, e a que veio antes vai ser República Velha, porque tudo que veio depois de Vargas, ele mesmo vai dizer que vai ser tudo novo, vai ser tudo revolucionário, por isso também o nome de Revolução de 30, certo? E aí fechamos, né, a República Velha, né, e chegamos à Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer de 1914 a 1918. Então, a Primeira Guerra Mundial vai representar uma ruptura de um mundo clássico perfeito, né, que a Europa estava vivendo, para um mundo mais moderno, mais contemporâneo, um mundo com
mais rápido, né? E aí vamos ter alguns antecedentes, né, do imperialismo, tá? Tem até umas fotozinhas aqui para vocês verem. O nacionalismo, né, a questão do pan-germanismo, né, a fundação de um grande império alemão, né, com povos que professavam a mesma cultura, né, tinham os mesmos ideais, e o pan-eslavismo, eles queriam criar uma grande Sérvia, né, queriam sair do domínio do Império Austro-Húngaro. Tá? Vamos ter a Revolução Industrial, porque aí vai surgir um desenvolvimento tecnológico, vai ter, né, um desenvolvimento dos transportes. Tá? E vamos ter também a unificação da Itália e da Alemanha. Por quê? Porque aí eles vão querer, né, novas terras, né? Se unificaram tardiamente, então eles vão querer também, principalmente a Alemanha, né? Vai querer terras na África, vai entrar em conflito, né? Vai crescer economicamente, vai ficar, né, forte, vai competir com a Inglaterra, certo? Então aí já começa a surgir algumas rivalidades. Como é que se encontrava a Europa naquele momento, né? A Europa vivia um momento áureo, né, que era chamado de Belle Époque, né, a Bela Época, né, europeia. Tá? E vai ser de 1870 até 1914, até o início da Primeira Guerra Mundial. Então aí vamos ter um desenvolvimento das artes, né, do cinema, na ciência, nos transportes e na comunicação. Nesse momento vamos ter também uma paz armada. É como se as nações já esperassem um grande conflito, né? Eles vão se militarizar, né? Eles vão se armar, eles vão investir, né, na produção de armas, né, no aumento dos seus exércitos. E com isso também vamos ter a política de alianças, tá? Que começa ali no fim do século XIX, início do século XX. Tá? Tríplice aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Certo? A Itália querendo um pedacinho, né, caso a Tríplice Aliança vencesse, mas depois ela vai mudar de lado. Certo? A Tríplice Entente, né, Inglaterra, França e Rússia. Tá? Então, qualquer um desses países que fossem atacados, né, os seus aliados iriam declarar guerra a quem o atacou e assim vice-versa. O estopim do conflito foi o assassinato do arquiduque Dom Ferdinando. Né? O Dom Ferdinando ele era austro-húngaro, aí ele foi assassinado. Então a Áustria-Hungria declara guerra, se não me engano, a Sérvia e começa, né, o conflito. Certo? E aí temos o início. A Alemanha e a Itália declaram guerra à Sérvia, tá certo? Porque a Sérvia, o arquiduque morreu dentro da Sérvia. França e Rússia declaram guerra à Tríplice Aliança. A Alemanha ocupa a Bélgica, a Inglaterra declara guerra à Tríplice Aliança. E aí é generalizado, as colônias também, né, lá na África, na Ásia, se envolvem nesse conflito. Certo? E fases da guerra, né? Importantíssimo que vocês entendam. Primeiro é a guerra de movimentos, ou seja, os países, as nações movimentaram seus exércitos para as fronteiras. Tá? E aí a Alemanha, por exemplo, ela vai lutar em uma frente ocidental, né, ocupando a França, e também vai, né, para o fronte oriental, né, para a frente oriental, guerreando com a Rússia. Certo? Então a Alemanha era tinha um exército maior, tinha uma capacidade de guerra maior, tinha uma tecnologia maior. Então ela vai dando duas frentes porque ela achava que iria vencer a guerra em poucos meses. E temos também a guerra de trincheiras, né, que essa aqui era muito pesada. Tá? Inclusive, alguns historiadores dizem que, para o soldado, a Primeira Guerra Mundial foi pior que a Segunda, porque eles viviam em condições miseráveis, né, com ratos, né, muitas doenças, né, avanços lentos, porque não tinham tanta tecnologia. Tá? O espaço entre um e outro era chamado de terra de ninguém, tá certo? E se concentraram principalmente ali na Bélgica, na França e na Alemanha, né, na fronteira daqueles países. Claro que no decorrer disso vai surgir algumas tecnologias, como o avião, tá? Como o tanque de guerra, a metralhadora, o submarino. Tá? Alguns gases vão ser usados também. Então, isso já do meio da guerra para o fim. E isso vai fazer também com que a guerra, né, tivesse seu fim por causa dessas tecnologias. Os finais da guerra, né? A Itália ela passa para o lado da Tríplice Entente, né?
Então a Inglaterra na realidade oferece terras para a Itália acaba cedendo, aceita esse acordo e passa para o lado, né, da Tríplice Entente. Os russos se retiram da guerra, né? A gente vai ver isso já já, a Revolução Russa, né? Estava acontecendo uma revolução na Rússia, eles acabam se retirando da guerra. A Alemanha, com isso, né, acaba direcionando seu exército para o lado ocidental, para a França, e aí ela vai com tudo, né? Nesse momento ela está ganhando a guerra. Porém, a Alemanha acaba atacando, né, afundando alguns navios americanos, e os Estados Unidos acabam declarando guerra à Alemanha. Né? Os Estados Unidos estavam neutro ainda, neutro de certa forma, porque ele estava financiando a guerra. Os Estados Unidos, nesse momento, era o grande credor, né? Ele financiava, né, com produtos, com armas, tá certo? Claro, foi o grande beneficiado, e até que ele pode, né, alguns falam, alguns estudiosos, que ele, por exemplo, pode ter pensado, se a Inglaterra perde a guerra, quem é que vai pagar por isso? Né? Então ele acaba, né, indo para o lado da Entente, da Tríplice Entente, né, e vai dar um fim à guerra. Tá? A Alemanha vai se render em 11 de novembro de 1918, tá? E dando fim à guerra, aí vai ter muitos acordos de paz, tratado de Versalhes, né? A Alemanha vai ser considerada a grande culpada, vai diminuir sua força militar, vai perder territórios, vai pagar uma grande indenização, vai gerar aí um sentimento de revanchismo que depois a gente vai entendê-lo lá na Segunda Guerra Mundial, certo? Chegamos à Revolução Russa, né? E a Rússia ela estava participando da Primeira Guerra, mas ao mesmo tempo ela sai porque estava existindo, né, uma revolução em seu país. Mas como acontece? Porque qual o contexto, né, dessa Revolução Russa? A Rússia era um país agrário e semi-feudal, né? A Rússia cesarista do czar, né? Czar quer dizer rei, o rei Nicolau II, né? Então era muito semi-feudal, era um país agrário, tá certo? A Rússia ela vai entrar em uma guerra pelo território da Manchúria, né, com o Japão, vai perder essa guerra, tá certo? As pessoas já estavam muito descontentes, passando fome, né, sem trabalho, sem apoio do rei, e essas pessoas elas vão acabar indo, né, para o Palácio Real, tá? Vão exigir, vão pressionar, né, vão pedir melhores condições de vida, alimentação, para que o rei fizesse alguma coisa. Porém, o rei responde colocando a sua guarda pessoal para fazer um massacre, vai morrer muita gente, vão matar muita gente, né? E esse dia é chamado de Domingo Sangrento, né? Daí vai surgir os sovietes, né? Sovietes, eu acho que é isso a pronúncia, né? E esses sovietes é um grupo de trabalhadores, né? Eles se organizaram, eles discutiam, né? E eles vão ser importantes também nesse processo da Revolução Russa, tá? Partido de oposição do czar, né? A gente tinha o Partido Revolucionário Socialista, que era formado por camponeses, né? Eles queriam uma reforma agrária, né? Eles exigiam isso. Vamos ter o Partido Constitucional Democrata, né? Era uma nobreza liberal, né? E a burguesia queria uma monarquia parlamentarista que tivesse uma constituição. E aí vamos ter os dois partidos mais importantes dessa revolução, né? Que é aliás, é um partido que vai dar origem a mais dois, tá? Partido Operário Social Democrata, né, que estavam ligados às ideias de Marx, né, às ideias comunistas, socialistas. Desse partido vai surgir os mencheviques, que era a minoria, tá? Que era uma alta burguesia, né, eram os moderados, que queriam uma passagem um pouco mais lenta, né? E vamos ter também os bolcheviques, né? Era a maioria, tá? Eram os operários, tá? Intelectuais, e eles queriam uma mudança mais radical. Eles queriam, de fato, implantar o socialismo na Rússia. Certo? E chegamos às fases da Revolução. Né? Primeiro, né, a Revolução Russa ela vai ter uma fase que vai ser de Revolução Burguesa, a Revolução de Fevereiro. Vai ser liderada por Kerensky. Tá? Os mencheviques, no caso, aí, vão estar no poder. Né? E aí eles não vão tomar tantas medidas para que tenha uma mudança ainda na Rússia, certo? Lembrando, revolução é uma ruptura daquele quadro social, certo? Mas no caso da Revolução Russa, não vai ter tanta mudança como essa Revolução de Fevereiro, certo? Eles vão manter, por exemplo, a Rússia na guerra, né? Isso vai gerar ainda mais fome, porque tem que mandar suprimentos para os soldados. E aí greves, né, vai ter muitas greves nas fábricas, porém, né, os bolcheviques descontentes, né,
acabam dando, não de fato um golpe, mas acabam retirando os mencheviques do poder e entrando no poder. No caso aí já vai ser a Revolução Socialista de Outubro, que vai ser liderada pelo Lenin, né? E o Lenin, ele estava exilado na Suíça, acaba voltando, né? Ele lança uma tese, as teses de Abreu, onde ele passa por terra, né? E os bolcheviques assumem o poder, e aí sim, né, vai ter uma mudança ainda maior, né, mais notável. Por exemplo, vai romper com as estruturas absolutistas, tá? O Estado ele vai se separar da igreja, a igreja ortodoxa, tá? Vai ser estabelecida a liberdade de imprensa, tá vendo aí como temos uma diferença, né? As empresas vão passar para o domínio dos operários, tá certo? E a Rússia vai sair da guerra. Porém, isso vai ter uma contrapartida, né? Vai ter uma guerra civil sangrenta, vai matar aí cerca de, acho que 10 milhões de pessoas, se não me engano, certo? Vai ser um conflito entre o exército branco, né, liderado pelos mencheviques, a nobreza, o Nicolau II também vai estar aí, tá certo? Alguns países europeus, como a Inglaterra, também vai apoiar, tá certo? E vamos ter o Exército Vermelho, tá certo? Que seriam os bolcheviques, tá certo? Que eram de caráter socialista. Os camponeses vão se manter neutros, né? E os bolcheviques vão vencer essa guerra, tá certo? E vão tomar medidas drásticas. E essas medidas vão ser conhecidas como comunismo de guerra para evitar o colapso geral da Rússia. E algumas dessas medidas: controle do trabalho e confisco da produção agrícola. Tá vendo aí como eles agora vai passar por um processo mais autoritário, um governo mais autoritário na Rússia. Vão suspender as liberdades que tinham conquistado, né, tanto de expressão como de imprensa. Eles vão comandar a produção industrial, né? Claro, isso vai ser um período de crise, né? Vai ter muita fome, tá certo? E a todo momento, né, eles vão criar, por exemplo, eles vão criar uma nova política econômica, né, sob a liderança de Lenin, tá certo? Lembrando que quem liderou o exército foi o Trotsky, né, que ele vai ser uma figura importante no final, né, desse processo revolucionário, né, com a morte de Lenin. O que seria essa nova política econômica, né? Vai ser, dentro do socialismo, vai ter alguns ideais capitalistas, certo? Por exemplo, vai ter a permissão de atuação da iniciativa privada, tá? A retomada do comércio e a apropriação da produção camponesa. Então, os camponeses iam produzir e o governo ia se apropriar dessa produção, né? Saúde e educação não eram mais gratuitas, tinha que pagar, tinha que gerar dinheiro para o Estado, tá certo? O Partido Comunista era o único, né? Ou seja, o unipartidarismo era o único legalizado, tá? E vão criar também a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, certo? Ou seja, países que têm a mesma cultura, que querem, né, participar dessa união. Claro que teve alguns casos que teve o uso da força, certo? Mas muitos países são, se não me engano, 15 repúblicas, né, que vão participar, né, dessa união das repúblicas socialistas soviéticas. Porém, Lenin vai morrer, né, e vai ter muitas disputas internas, né, entre dois carinhas que eu já falei para vocês, o Trotsky, né, e agora o Stalin. Muito eu, o Stalin estou falando agora. Né. Então, o Trotsky defendia uma revolução permanente, ou seja, ele queria que o socialismo se espalhasse, né, por toda a Europa e por outros recantos. E tinha o Stalin que defendia que esse socialismo teria que se consolidar primeiro na Rússia. Não quer dizer que ele não fosse se expandir depois, certo? E aí vai ter um congresso do Partido Comunista, tá? O Stalin vai ser eleito, né, novo presidente da Rússia, e o Trotsky acaba... E o Stalin vai perseguir toda qualquer oposição. O Trotsky era uma oposição para ele, um risco, e o Trotsky acaba se exilando no México, e depois vai ser assassinado em 1944, se não me engano, certo? E aí chegamos ao período de guerras, né? Já depois da Primeira Guerra, Revolução Russa, né? Esse tema aqui está diretamente ligado com a Primeira Guerra, tá certo? Porque aí os Estados Unidos ele vai enriquecer muito com a Primeira Guerra, certo? Por quê? Como a guerra não aconteceu no seu território, né, ele está com a sua economia em dia, né? Está tudo tranquilo, ele está produzindo, ele vai ceder empréstimo para os países europeus e aí ele vai vender muito produto, vai conceder empréstimo para a reconstrução da Europa, certo?
E isso o que é que vai causar dentro dos Estados Unidos, né? Vai causar, né, o American Way of Life, né? O modo de vida americano, né? Que era com consumismo, né? Com muita produção, certo? Investimento na bolsa de valores, certo? Então vai ter uma intensa industrialização, vai ter uma diminuição da inflação e desemprego, facilidade de crédito, aumento do consumo, né? Lucros obtidos e reinvestidos no país. Então vai ser um período de muito investimento. E como é que era essa sociedade, né? Como eu falei para vocês, era a sociedade do consumo, tá? Todo mundo, o povo americano estava consumindo muito nesse momento, certo? Porém, vai ter um grande conservadorismo também, como, por exemplo, aí, políticas de imigração, né, mais restritivas, né? Não era fácil, até hoje não é fácil entrar nos Estados Unidos, né? O crescimento de grupos racistas, né? E discriminatórios, como a Ku Klux Klan, certo? E a vigência da lei seca. Tanto era proibido fabricar álcool, bebidas alcoólicas, como também o seu consumo, certo? E chegamos à queda da Bolsa de Valores de Nova York. Como eu expliquei, né? Consumo, né? Por que ela vai acontecer? Né? Os países europeus eles vão se reconstruir, as suas economias, a Alemanha, a Inglaterra, a França, certo? E tantos outros países vão se reconstruir e vão depender menos dos Estados Unidos, certo? Eles não vão comprar tanto dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, as suas empresas não param de produzir. Vai ter uma superprodução, certo? E ninguém estava comprando. Muitos produtos no estoque, né? O preço diminui, a questão da lei da oferta e da procura, o preço diminui, né? O preço diminuindo, essas empresas vão ficar desvalorizadas, né? E se elas ficam desvalorizadas, não vai ter tanta compra de ações, não vai ter uma valorização na bolsa de valores, certo? Então, aquilo que eu estou falando, crise da superprodução e diminuição do consumo. Vai ser uma crise do liberalismo e numa quinta-feira, né, chamada Quinta-feira Negra, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, né, no dia 24 de outubro de 1999, pessoas que estavam ricas no dia 23 amanheceram totalmente pobres no dia 24. Muitas pessoas se mataram, se enforcaram, né, muitas pessoas desempregadas, passando fome nesse momento nos Estados Unidos, momento este que vamos chamar de Grande Depressão, né, vai ter desemprego, vai ter fome, certo? Bancos vão falir, inflação alta e, com certeza, a redução do consumo. Vai ter também uma contrapartida, né? Vai ter o New Deal, né? Vai ser o plano que vai controlar essa crise só vai passar depois da Segunda Guerra, né? Porque os Estados Unidos também vai ganhar muito com isso, né? Só que no início, né? Em 1930 vai ter umas eleições, né? Vai ter o Herbert Hoover, né? E o Franklin Roosevelt. O Herbert Hoover vinha com o discurso de que a economia se autorregularia, ou seja, que a economia, né, por si só daria conta dessa crise. Já o Roosevelt falava que não, que o Estado deveria intervir nessa economia. E o Roosevelt, né, aquela ideia do Estado de bem-estar social, né, o welfare state. Tá? Eu acho que é essa a pronúncia. Então, o Estado de bem-estar social é garantir, né, que essas pessoas vivam bem, né, que essas pessoas tenham condições de sobrevivência dignamente, tá? E o Estado a todo momento ele vai intervir. Isso não quer dizer que isso seja um projeto socialista, não. Isso é um projeto de intervenção, vai ter iniciativa privada, né? Claro, é o Estado que vai regular tudo isso, certo? O Roosevelt vai ganhar essas eleições e vai implantar algumas medidas, como, por exemplo, crédito para indústrias, programas assistencialistas, controle de produção de impostos sobre fortunas, incentiva a sindicalização e a previdência social e fazer muitas obras públicas para gerar emprego, para gerar consumo, tá certo? Vai propagar muito uma campanha contra os comunistas, tá certo? Ou seja, ele vai colocar em prática o welfare state, né? O estado de bem-estar social, tá certo? Revisão, né? Qualquer coisa na hora da aula, vocês já vão perguntando no chat, eu já vou respondendo, tá? Qualquer dúvida, é só falar. Até logo, tá? Boa tarde.